Entrevista coletiva do técnico Marquinhos Santos na véspera da partida entre Juventude e Corinthians, na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Marquinhos, a primeira pergunta é de Thiago Nunes, da TV Papo by Bitcom. Para esse jogo contra o Corinthians, você projeta um nível de dificuldade similar ao último diante do Fluminense? Um jogo difícil tanto, né? Porém com característica diferente. A equipe do Corinthians é uma equipe que roda menos no campo do que o Fluminense, principalmente seus meios campos, o seu meio campo, mas em especial é um jogo muito posicional, semelhante àquilo que foi aplicado pelo Miguel Ángel no Inter. É um jogo muito posicional ofensivamente, dando mais profundidade do que era o jogo do Inter, mas com muita verticalidade. Mas um time difícil de ser marcado, um time que encaixou. O Silvinho conseguiu encaixar a equipe e vem fazendo um excelente trabalho, no meu ponto de vista, do início da competição, e não à toa está aí na primeira página, nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Pergunta de Bruno Mucchi, da Rádio Caxias. Você pretende começar a partida com o Quinteiro na zaga? Nós temos trabalhado durante a semana e de um jogo para outro, né? O Quinteiro encontra-se num estágio melhor, fisicamente falando, e até em treinabilidade. E aí nós vamos analisar, avaliar se entramos com o Quinteiro formando uma linha de 5 ou se iniciamos com uma linha de 4, e aí a entrada do Quinteiro ou não estrategicamente para essa partida. Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. O Juventude chega à última rodada da Série A fora do Z4 e, independente do resultado contra o Corinthians, não entrará na zona do rebaixamento. Como você avalia a campanha até aqui e onde ainda pode melhorar? Uma campanha positiva, uma campanha em que nós fomos construindo com início em que tivemos as derrotas, né, dentro de casa, nos 2 primeiros jogos aí dentro de casa com derrota. Estaremos empatando contra o Cuiabá, e o time foi crescendo, foi se ajustando, foi entendendo, foram chegando peças, né, qualificando e quantificando o elenco, e isso proporcionou estratégias diferentes em relação aos adversários, e isso se faz necessário num campeonato de Série A, no nicho o qual nós estamos hoje, né, o qual a equipe se encontra, o qual a instituição se encontra, vindo de uma Série B. Mas eu creio que a campanha foi positiva, está sendo positiva, até a mais daquilo que muitos pensavam, né? Mas internamente sabíamos que tínhamos condições de fazer o campeonato que estamos fazendo, e até acredito que, se não fosse uma questão de arbitragem, teríamos a oportunidade de pontuar ainda mais, estar mais à frente na tabela de classificação. Pergunta de Roberto Perusso, Globo Esporte RS. Marquinhos, qual a situação do meia Wesley e do atacante Nico Castilho? Algum dos dois estará na viagem para enfrentar o Corinthians? O Wesley encontra-se ainda ao departamento médico, já num processo de transição, começando um trabalho gradualmente na questão do campo, né, com o Dalpisol, com a preparação física, com a transição, com a fisiologia, e o Nico já num estágio mais avançado daquilo qual ele se apresentou. O Wesley não estará relacionado, está fora do jogo. Já o Nico Castilho encontra-se entre os relacionados, e aí sim, o que nós temos conversado aí é que ele possa talvez suportar 10 a 15 minutos, caso se faça necessário, e eu entenda que a característica do que ele entrega para este momento seja importante para entrar no jogo ou não. Caso não tenha a necessidade, até por característica diferente, o Robertson também, né, vem melhorando o seu nível de treinamento, já vem entrando num outro patamar aí, sustentando mais a parte física, e isso é importante até pela característica diferente que o Robertson possui. Pergunta de Thiago Nunes, TV Papo by Bitcom. O Corinthians vem de 3 resultados positivos, mas por outro lado, o adversário teve apenas 2 vitórias em casa no primeiro turno. Quanto isso pode influenciar na estratégia do Juventude para o jogo? Claro que o Corinthians, assim como nós também, começou a competição ainda ajustando a equipe, formatando o elenco, achando seus 11 iniciais, né, ou parte dele, e fazendo com que tivesse uma evolução na competição,
né? O Corinthians é uma equipe forte, uma equipe que acrescentou qualidade com a chegada dos 4 reforços, né? O Juliano e o Renato Augusto já jogando, o Roger Guedes e o William podendo estrear, então qualificou ainda mais o seu elenco, uma equipe forte, uma equipe que melhorou na competição e já alcançou, né, esse primeiro bloco da parte de cima da tabela. Então nós temos que tomar todos os cuidados necessários, entender os momentos de jogo para que possamos aí levar vantagem fora de casa e sair, buscar em 3 pontos, mas sabendo a dificuldade que se tem. Pergunta de Bruno Mucchi, Rádio Caxias. Você pretende acrescentar mais um meio-campista na equipe ou pensa em dar sequência ao esquema com 3 atacantes? Nós temos aí um modelo de jogo, independente da formatação do sistema tático, né, que eu coloco aí a numerologia do jogo, mas o formato de jogo, o modo de jogar do Juventude já está bem claro, bem consciente, principalmente dentro do vestiário, que os atletas entendem e sabem o que se faz necessário. Então, independente da numerologia, né, do sistema tático, se é 5-4-1, se é 3-4-3, se é 4-2-3-1, se é 4-1-4-1 ou 4-3-3, isso é sistema tático. Agora, o modelo de jogo, né, a gente já tem muito bem definido e a gente vai procurar montar essa estratégia da melhor maneira para levar vantagem lá contra o Corinthians. Pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. O Juventude vem de uma sequência de empates. Mesmo assim, empatar novamente, agora contra o Corinthians, é considerado um bom resultado? Vamos lembrar que os empates, o qual tivemos, né, contra o Fortaleza e contra o São Paulo, foram empates em que poderíamos ter saído vitoriosos, né? Em relação ao pênalti não marcado no Chico aos 46 minutos, que poderia nos dar a oportunidade de sair com a vitória, e contra o São Paulo da mesma forma, no pênalti marcado e que todos foi muito bem observado, não foi pênalti, né, no nosso ponto de vista. Então poderíamos ter saído também com a vitória. Agora, claro que pontuar fora de casa sempre é importante, né? Tu trazer ponto, independente contra o adversário que for, e o momento da competição, tu trazer ponto é sempre bom e importante num campeonato de regularidade que é a Série A. Para finalizar, Roberto Peruso, Globo Esporte RS, quais são os pontos vulneráveis do Corinthians que o Juventude pode aproveitar para conquistar um resultado positivo em São Paulo? O Corinthians melhorou muito o seu conceito de jogo, né? A gente já vê bem definido o modelo do Silvinho, que é muito semelhante ao que o Tite fazia no Corinthians também, até pelo tempo de trabalho que o Silvinho obteve com o Tite, é muito caracterizado, muito enraizado, né, esse modelo de jogo. É um time difícil de ser batido, as linhas muito próximas, muito bem compactado defensivamente, com saída muito rápida de transição, com qualidade, né, mas tem os pontos vulneráveis, os quais nós estudamos e vamos tentar levar vantagem em algum momento da partida, algumas movimentações estratégicas para desvencilhar e tentar sair dessa linha de marcação da equipe do Corinthians, e também uma situação que podemos explorar, talvez usar bem a questão de uma situação que trabalhamos, que analisamos e não vamos pontuar aqui, até porque eu tenho certeza, né, conhecendo o Doriva, que é o auxiliar do Silvinho, vai estar buscando informações aí, e a gente tem que procurar esconder também, para que não chegue a informação ao adversário.